São mapas antigos que mostram o mundo como era durante a última era glacial. Estamos falando de mapas que foram desenhados aproximadamente entre os anos 1300 e 1700. E se os mapas elaborados há 500 anos retratassem o mundo com um nível de precisão que só alcançamos após o lançamento de satélites ao espaço? Graham Hancock vem alertando há anos que esses mapas não são meros palpites. São os últimos vestígios de uma civilização mais avançada, apagada por um desastre global, e apontam para um capítulo da história cuja existência desconhecíamos. Graham Hancock e a batalha pelo nosso passado. Na primavera de 2024, uma enorme audiência assistiu Graham Hancock debater com o arqueólogo Flint Dibble no podcast de Joe Rogan. Durante horas, eles discutiram o mesmo tema que Hancock vem abordando há décadas. Um capítulo perdido da história da humanidade, e os mapas antigos, segundo ele, apontam para isso. Dibble contribuiu com diplomas, escavações e o apoio de laboratórios universitários. Hancock, por sua vez, trouxe livros best-sellers, uma base de fãs global e uma afirmação contundente que muitos consideram difícil de refutar. A história que nos contaram sobre o passado está incompleta. Esse conflito demonstra por que Graham Hancock irrita tantas pessoas e entusiasma outras tantas. Para seus fãs, ele é o homem corajoso o suficiente para afirmar em voz alta que nossa cronologia pode estar errada. Para muitos arqueólogos, ele é um escritor que constrói grandes afirmações sobre fundamentos frágeis e as apresenta como fatos. De qualquer forma, não é fácil ignorá-lo. E a discussão em torno de suas ideias só aumentou desde aquele debate. Hancock não começou sua carreira em ruínas antigas. Ele nasceu em Edimburgo em 1950, passou parte da infância na Índia e voltou para a Grã-Bretanha para estudar sociologia na Universidade de Durham. Em vez de se dedicar diretamente à história marginal, optou pelo jornalismo. Trabalhou para importantes jornais britânicos como o Times e o Guardian, e foi correspondente para a África Oriental da revista The Economist. Seus primeiros livros criticaram o sistema global de ajuda humanitária, em obras como Lords of Poverty, o que lhe rendeu a reputação de repórter que fazia perguntas incisivas e não se importava em desagradar instituições poderosas. No final da década de 1980 e início da década de 1990, seu foco mudou. Hancock ficou fascinado por antigas histórias religiosas e pela ideia de que algo crucial havia se perdido em um passado remoto. Ele foi em busca da Arca da Aliança na Etiópia, visitou sítios arqueológicos de templos e investigou mitos. Passo a passo, ele se afastou do jornalismo político tradicional e assumiu um novo papel como uma espécie de detetive de civilizações esquecidas. A grande virada ocorreu com a publicação de As Impressões Digitais dos Deuses, em meados da década de 1990. Nesse livro, Hancock argumentou que uma civilização marítima avançada existiu muito antes do Antigo Egito ou da Mesopotâmia. Em sua visão, essa era uma cultura global baseada nos oceanos, que conhecia o formato real da Terra, rastreava as estrelas com grande habilidade e talvez até possuísse tecnologia que reconheceríamos hoje. Ele acredita que um enorme desastre natural, perto do fim da última era glacial, quase os dizimou. Um choque global repentino, há cerca de 12 mil anos, devastou seu mundo e quebrou a memória humana. A maioria dos arqueólogos e climatologistas discorda veementemente. Eles não veem evidências sólidas de uma civilização perdida com alta tecnologia, nem de um único desastre que tenha reiniciado a história da humanidade. Hancock, no entanto, reforçou essa ideia ao longo dos anos. Em obras posteriores, como Magicians of the Gods e em sua série de televisão Ancient Apocalypse, ele descreve sobreviventes dessa catástrofe primordial como professores que navegaram pelo mundo, transmitindo fragmentos de seu conhecimento para culturas posteriores. Ele afirma que esses sobreviventes ajudaram a acender a chama para sociedades complexas em lugares como Egito, Mesopotâmia e Américas, trazendo consigo geometria, astronomia e as habilidades necessárias para medir e mapear a Terra. É aí que a reação negativa realmente começa.
Arqueólogos e historiadores afirmam que não há provas concretas da existência desses professores ocultos e alertam que atribuir o mérito a um grupo perdido e vago, em vez de aos construtores indígenas, ecoa antigas narrativas racistas sobre civilizadores externos. Quando Ancient Apocalypse foi lançado na Netflix, a Sociedade de Arqueologia Americana escreveu uma carta aberta pedindo à plataforma que parasse de classificá-lo como documentário e o rotulasse como ficção. Eles argumentaram que o programa engana os telespectadores, ataca arqueólogos em atividade e se baseia em ideias que foram associadas no passado a mitos supremacistas brancos. Hancock respondeu dizendo que respeita as culturas indígenas e que está sendo punido por fazer perguntas proibidas. Em sua opinião, o tom severo da resposta prova que o mundo acadêmico está mais interessado em proteger seus cronogramas do que em testar novas ideias. Ele diz à sua plateia que, em vez de um debate aberto, seus críticos tentam silenciá-lo e rotular seu trabalho como perigoso. Tudo isso explica por que os mapas antigos se tornaram um ponto de tanta tensão. Hancock sabe que mitos e ruínas podem ser descartados como símbolos ou acidentes, mas um mapa pode ser sobreposto a um globo terrestre moderno. As linhas costeiras ou coincidem ou não. As desembocaduras dos rios ou se alinham ou não. Para ele, isso faz dos mapas o teste mais claro de sua afirmação de que alguém, muito antes da história escrita, mapeou o mundo com detalhes minuciosos. Repetidamente, ele aponta para um pequeno grupo de mapas mundi antigos feitos na Europa e no Mediterrâneo em geral durante a era da navegação à vela. Um deles, desenhado por um almirante otomano há cerca de 500 anos, está agora no centro da discussão e transforma o debate sobre as ideias de Hancock em uma questão crucial sobre como tal mapa foi sequer possível. O mapa de Piri Reis e a grande alegação de Hancock de que esse mapa antigo é um pedaço de pergaminho rasgado, guardado em uma vitrine em Istambul. A parte que sobreviveu mede aproximadamente 86 x 64 cm. Desenhado em pele de animal, está repleto de navios, monstros marinhos e uma caligrafia cursiva. É datado de 1513 e assinado por um oficial naval otomano chamado Piri Reis. Apenas cerca de um terço do mapa mundi original ainda existe, mas mesmo esse fragmento sobrevivente tem causado discussões há quase 100 anos. O fragmento que temos hoje surgiu por acaso em 1929. O antigo palácio de cópias de Istambul estava sendo transformado em museu e os funcionários examinavam pilhas de documentos enrolados. Dentro de um desses pacotes, os estudiosos encontraram este mapa náutico colorido do Atlântico com uma anotação indicando que havia sido desenhado no ano 919 do calendário islâmico, o que corresponde a 1513 no calendário moderno. Rapidamente, os especialistas perceberam duas coisas. Primeiro, tratava-se de um dos mapas detalhados mais antigos já encontrados que mostrava as Américas. Segundo, parecia muito avançado para a época. Para Hancock, este mapa não é apenas um desenho antigo, é uma pista que aponta para um nível de conhecimento muito mais antigo que a história oficial ignora. Para entender por que Hancock se importa tanto com isso, é preciso conhecer Piri Reis. Piri nasceu por volta de 1470 no Império Otomano. Seu tio, Kamal Reis, era um famoso corsário e mais tarde comandante da marinha. Quando jovem, Piri navegou com ele pelo Mediterrâneo, realizando incursões, escoltando frotas e aprendendo a pilotar navios de verdade em guerras reais. Mais tarde, Piri tornou-se almirante e participou de importantes campanhas, incluindo o avanço otomano no Egito. Ele não era um monge num gabinete copiando imagens antigas. Era um marinheiro trabalhador cuja vida dependia de boas cartas náuticas. Além disso, Piri escreveu um enorme livro sobre o mar chamado Kitab-i Barrier, frequentemente traduzido como Livro do Mar ou Livro de Navegação. É em parte um guia de pilotos e em parte um atlas. Descreve portos, correntes marítimas, ventos e costas com pequenos mapas correspondentes. Isso nos diz algo importante. Hancock gosta de enfatizar. Piri Reis levava a navegação muito a sério. Ele era o tipo de pessoa que reunia todo o conhecimento costeiro que conseguia encontrar e tentava transformá-lo em algo em que um capitão pudesse confiar em mar aberto.
No mapa mundi que sobreviveu, Peary escreveu anotações nas margens explicando a origem de suas informações. Em uma longa anotação, ele afirma ter usado cerca de 20 mapas e cartas náuticas anteriores do mundo. Ele menciona mapas árabes e indianos mais antigos, cartas portuguesas das novas viagens pela África e Brasil, e pelo menos uma carta feita por Cristóvão Colombo. Segundo Peary, esse mapa de Colombo veio de um navio espanhol capturado por seu tio por volta de 1501. Essa parte que realmente chama a atenção de Hancock. Para ele, não se trata apenas de um marinheiro copiando outros marinheiros. É um sinal de que Peary está no final de uma longa cadeia de cópias, onde cada novo mapa se sobrepõe aos mais antigos. Hancock argumenta que, se as fontes de Peary já lhe pareciam antigas e estranhas em 1513, alguns desses mapas mais antigos poderiam, na verdade, remontar a milhares de anos, a uma época em que uma civilização marítima perdida mapeou o mundo em detalhes. Mesmo sem esse salto, o fragmento da Rota dos Peary é impressionante. O pedaço que temos mostra as costas ocidentais da Europa e da África, a maior parte do Atlântico, o Caribe e um longo trecho da costa leste da América do Sul. Para algo desenhado apenas cerca de 21 anos depois da chegada de Colombo às Américas, o formato do Recife brasileiro, muitos cabos e a posição de várias ilhas são surpreendentemente semelhantes aos mapas modernos. O estilo do mapa indica sua finalidade. Trata-se de uma carta náutica. Podemos ver rosas dos ventos e linhas retas cruzando a água em todas as direções. Essas são linhas de navegação que ajudam o piloto a manter um rumo constante, seguindo uma direção fixa da bússola de um ponto a outro. Diferentemente de mapas posteriores, este não possui uma grade de latitude e longitude. O objetivo não é desenhar o globo terrestre inteiro com perfeição, mas sim fornecer aos marinheiros uma representação útil das costas e das rotas marítimas. Hancock concorda que Peary estava desenhando para marinheiros, mas afirma que há mais detalhes no desenho, especialmente na parte inferior. Ali, o pergaminho mostra uma grande massa de terra estendendo-se sob o Atlântico. À primeira vista, parece uma estranha extensão da América do Sul, misturada com uma paisagem genérica do Sul. Na década de 1960, um professor de história chamado Charles Hapgood observou atentamente essa mesma área e chegou a uma conclusão fascinante. Hapgood argumentou que essa forma ao sul era, na verdade, uma vista da Antártica antes de ser coberta por uma espessa camada de gelo. Em seu livro, Mapas dos Antigos Reis do Mar, ele afirmou que, ao alinhar essa linha costeira inferior com mapas modernos e inclinar um pouco a imagem, partes dela se assemelham a trechos da costa antártica, especialmente a área que hoje chamamos de Rainha Mand. Hapgood também compartilhou uma carta que recebeu em 1960 do coronel Harold Allmeyer, da Força Aérea dos UAS. Na carta, Allmeyer dizia que a linha costeira apontada por Hapgood era notavelmente semelhante à costa antártica, conforme demonstrado por novos levantamentos sísmicos da época. Quando Graham Hancock leu Hapgood, sentiu que aquele era exatamente o tipo de pista concreta que procurava. Nos livros e palestras de Hancock, o mapa de Peary Rice rapidamente se torna uma peça fundamental. Hancock repete a afirmação de Hapgood de que o mapa mostra uma Antártica sem gelo e diz que isso se encaixa perfeitamente em sua ideia de uma civilização perdida da era glacial. Na versão de Hancock, aquela civilização tinha a habilidade de mapear a costa da Antártida, quando suas margens eram mar aberto. E então, cartógrafos posteriores como Peary Rice herdaram esses mapas antigos sem realmente saber o que eram. Mas quando os cientistas polares modernos e especialistas em cartografia analisam isso, veem um quadro diferente. Estudos da camada de gelo da Antártida mostram que grandes partes do continente estiveram sob uma espessa camada de gelo por dezenas de milhões de anos. Estudos com núcleos de rochas e modelos climáticos sugerem que o gelo permanente começou a se formar há cerca de 34 milhões de anos. Algumas paisagens soterradas sob o gelo atual, como antigos sistemas fluviais na Antártica Oriental, permaneceram ocultas por um período entre 80 e 34 milhões de anos. Essa escala temporal é importante. Nossa própria espécie existe há apenas algumas centenas de milhares de anos. Mesmo as ferramentas de pedra mais antigas, amplamente aceitas, feitas por ancestrais humanos, têm alguns milhões de anos, não dezenas de milhões.
Não há evidências de que seres humanos, ou algo semelhante a nós, estivessem navegando por uma Antártica livre de gelo, realizando levantamentos costeiros, quando essas planícies fluviais soterradas ainda estavam na superfície. Do ponto de vista científico, a Antártica não está aberta à exploração humana há pelo menos 12 mil anos. Ela já estava coberta por uma espessa camada de gelo muito antes disso. Historiadores cartográficos profissionais também contestam essa interpretação da Antártica sob uma perspectiva diferente. Gregory Mackintosh, que escreveu um estudo detalhado sobre o mapa da corrida Peary, destaca que a porção de terra ao sul, representada no pergaminho, se encaixa bem em uma ideia comum na cartografia renascentista chamada Terra Australis, um enorme continente imaginário ao sul que os cartógrafos adicionavam para equilibrar a terra que sabiam existir ao norte. Em sua visão, a costa sul é, em grande parte, uma América do Sul esticada e distorcida, unida a essa terra imaginária ao sul, e não um desenho preciso de uma costa antártica real. Mackintosh e outros também observam que, embora partes do mapa da corrida Peary pareçam corretas, outras estão claramente erradas. Algumas ilhas estão mal posicionadas. As proporções estão incorretas. A grade de linhas de navegação, que era muito útil para os pilotos, também tende a curvar e distorcer as costas quando se tenta sobrepor a antiga carta náutica a um globo terrestre. Quando se compreendem essas distorções inerentes, a correspondência com a Antártica se torna muito mais frágil. Hancock não aceita essa resposta. Do seu ponto de vista, esses erros não invalidam a questão principal. Ele sempre retorna a 2 pontos: a antiguidade do mapa e a força de algumas das correspondências ao longo do Atlântico. Ele observa que o litoral brasileiro no mapa da regata Peary parece melhor do que se poderia esperar apenas algumas décadas após os primeiros desembarques portugueses. Ele aponta para baías e cabos que se alinham razoavelmente bem com cartas náuticas modernas e argumenta que o panorama geral parece ser obra de alguém que teve acesso a um material de origem muito mais completo do que as viagens daquela época poderiam fornecer. Por isso, Hancock ainda considera a carta da regata Peary uma de suas evidências circunstanciais mais fortes. A partir daí, Hancock afirma que muitas outras cartas náuticas antigas, desenhadas em diferentes países e idiomas, preservam fragmentos de um mundo esquecido. A antiga rede de mapas por trás das afirmações de Hancock. O primeiro grande grupo sobre o qual Hancock gosta de falar são as paradas musicais de Portland. Esses eram mapas náuticos de trabalho que surgiram por volta do final dos séculos XIII e XIV no Mediterrâneo. Eles mostram linhas costeiras, portos e rotas de navegação com detalhes impressionantes, com uma teia de linhas retas que cruzam o mapa como uma teia de aranha. Essas linhas são linhas de referência que indicam as direções de uma bússola. O curioso é a precisão com que as linhas costeiras já são representadas nos primeiros exemplares que sobreviveram. Historiadores como Tony Campbell afirmam que o Mediterrâneo nesses mapas antigos é desenhado com tanta precisão que os cartógrafos não o aprimoraram muito por centenas de anos. Os estudiosos ainda debatem sobre como mapas tão precisos surgiram tão rapidamente. Uma corrente defende que os capitães medievais passaram gerações navegando por cada enseada e baía, usando a bússola magnética, e gradualmente transformaram toda essa experiência em cartas náuticas. Outro grupo de pesquisadores observa que não vemos, de fato, um acúmulo claro de mapas ruins ou rudimentares antes dos primeiros mapas de boa qualidade. O portal e as cartas já chegam bastante refinados. Para Hancock, esse salto é a parte interessante. Ele sugere que os cartógrafos medievais podem ter copiado partes de levantamentos costeiros muito mais antigos, sem realmente saber como esses primeiros levantamentos foram feitos. Os historiadores tradicionais não aceitam sua ideia, mas concordam que a origem do estilo portal ainda é um verdadeiro enigma histórico. Hancock então amplia o panorama. Ele aponta para mapas mundi posteriores que parecem conter indícios do mesmo conhecimento profundo. Um de seus favoritos é o do matemático e cartógrafo francês Laurent Fine. No século XVI,
Fine desenhou o mundo em uma moldura em forma de coração, um tipo de desenho chamado projeção Court-Form. Nele, ele representou a Europa, a África e a Ásia, com as melhores informações disponíveis na época, e em seguida adicionou uma gigantesca terra imaginária ao sul, a terra Arhalis, que se estendia ao redor da parte inferior do globo. Algumas décadas depois, o cartógrafo Flamengo Gerardes Merkeliched criou seu famoso Mapa Mundi de 1569. A grande inovação de Mercar não foi apenas a representação do mundo, mas a forma como o desenhou. Ele criou uma grade onde as linhas norte-sul e leste-oeste são retas e se cruzam em ângulos retos, e onde os rumos da bússola aparecem como linhas retas. Isso tornou seu mapa extremamente útil para os marinheiros. Em suas anotações, Mercar afirmou abertamente que se baseou em diversas fontes. Mapas mundi antigos, seus próprios globos e, muito importante, novas cartas náuticas elaboradas por capitães portugueses e espanhóis no estilo Portal. No século XVIII, o geógrafo real francês Philippe Buache levou a ideia de um continente austral ainda mais longe. Em seu mapa cartográfico, ele desenhou uma terra meridional, imaginária dividida por mares interiores e estreitos. Buache não possuía dados de levantamentos topográficos do extremo sul. Em vez disso, ele se baseou nos poucos relatos de navios que navegaram pelas águas austrais e preencheu o restante com suposições fundamentadas, usando ideias sobre como os continentes e oceanos deveriam estar dispostos em um globo equilibrado. Os historiadores modernos tratam os mapas como manchas, exemplos de ousada imaginação científica. Hancock, seguindo autores anteriores como Charles Hapgood, os vê como tênues contornos de levantamentos antigos reais que foram borrados e distorcidos por cópias. Para compreender como a informação pôde viajar através de tantos séculos, Hancock dedica bastante tempo a antigos centros de aprendizado, especialmente a Biblioteca de Alexandria. Na história real, essa biblioteca e sua instituição parceira, o Museum, eram centros de pesquisa reais na cidade de Alexandria, no Egito. Eles reuniram dezenas de milhares de pergaminhos de todo o mundo conhecido, incluindo relatos de viagens, guias costeiros e mapas antigos. Uma das figuras mais importantes ligadas a essa biblioteca foi Eratosthenes, que atuou como bibliotecário-chefe no século III a.C. Trabalhando em Alexandria, ele utilizou relatos de diferentes cidades e geometria simples para estimar o tamanho da Terra. Seu resultado foi próximo a 25 mil metros de circunferência. Surpreendentemente preciso para a época. Alguns séculos depois, outro estudioso, Cláudio Cícero, escreveu um livro hoje conhecido como Geografia. Em vez de desenhar apenas um mapa, ele listou a latitude e a longitude de milhares de lugares, mais de 6.000 em algumas contagens modernas. Essa lista funciona como um arquivo de dados do mundo antigo. As folhas originais do mapa se perderam, mas os estudiosos de hoje podem inserir as coordenadas de Ptolemy em computadores e reconstruir sua visão de mundo. Seu trabalho sobreviveu por meio de manuscritos copiados à mão no mundo bizantino, influenciado pela cultura grega, e foi revivido na Idade Média por estudiosos como Máximo Plenudes. É aqui que Hancock afirma: observem o que os verdadeiros historiadores já aceitam. Ninguém duvida que os dados geográficos gregos tenham sobrevivido por mais de 1000 anos por meio de cópias. Mais tarde, partes da geografia de Ptolemy foram traduzidas para o árabe no início do mundo islâmico. Os estudiosos muçulmanos combinaram esse material grego com seus próprios relatos de viagem e criaram novos mapas do mundo conhecido. Muitos séculos depois, cartógrafos otomanos e impressores europeus pegaram essa mistura de dados gregos, árabes e de novas explorações e a transformaram em atlas. Estudos modernos de cartografia islâmica mostram como o conhecimento continuou circulando entre as culturas, em vez de permanecer em um só lugar. Hancock relaciona essa ideia aos mapas que mencionamos anteriormente. Ele destaca que Piri Reis afirmou ter usado cerca de 20 cartas náuticas e mapas mundi antigos para criar o seu próprio. Alguns deles eram cartas náuticas portuguesas e árabes.
Um deles, segundo ele, pertencia a Cristóvão Colombo e foi retirado de um navio espanhol por volta de 1501. Para Hancock, essa é a oportunidade que ele precisa. Ele argumenta que, se os mapas de Colombo ainda eram úteis no século XVI, então mapas mestres muito mais antigos poderiam ter sobrevivido em lugares como Alexandria, passado para bibliotecas bizantinas e islâmicas, e finalmente chegado, de forma distorcida, às mãos de pessoas como Piri Haas, Orant Fine, Mercure e Bash. Ele chama os mapas sobreviventes de fotocópias de trabalhos feitos muito antes da história escrita. Mas essa cadeia de cópias não é exclusiva dos mapas favoritos de Hancock. Outros mapas estranhos provocaram o mesmo tipo de debate sobre o que realmente representam. Um dos mais famosos é o mapa de Vinland. Surgiu na década de 1950 e parecia ser um mapa mundi medieval com um pedaço da América do Norte marcado como Vinland, a oeste da Groenlândia. Para muitas pessoas, parecia a prova de que alguém na Europa havia desenhado as Américas muito antes de Colombo e que esse conhecimento havia sobrevivido silenciosamente em uma biblioteca por séculos. Por muito tempo, especialistas debateram se era autêntico ou falso. Em seguida, testes laboratoriais da tinta revelaram uma forma moderna de pigmento de titânio que não existia na Idade Média. Estudos posteriores, em 2021, corroboraram essa hipótese e afirmaram claramente que o mapa de Vinland é uma falsificação moderna, desenhada em pergaminho antigo. Um enigma diferente paira sobre o mapa Sheno e a ilha de Friesland. Na década de 1500, um nobre veneziano publicou uma história afirmando que 2 de seus ancestrais navegaram pelo extremo norte do Atlântico no final da década de 1300. Junto com o mapa, ele imprimiu uma grande ilha retangular chamada Frísia, entre a Islândia e a Grã-Bretanha, repleta de nomes de lugares com sonoridade italiana. Pesquisas posteriores mostraram que a Frísia nunca existiu. Era uma ilha fantasma, provavelmente criada ou exagerada para tornar essas viagens mais impressionantes. Por mais de um século, outros cartógrafos copiaram a Frísia em seus mapas, embora não houvesse nada lá no Mar Real. A Frísia não é o único fantasma. Outro exemplo famoso é o Alto Brasil, uma pequena ilha redonda que aparece em muitos mapas antigos europeus a oeste da Irlanda. Na lenda irlandesa, era um lugar abençoado e envolto em névoa, que só podia ser visto de vez em quando. Os cartógrafos a desenharam repetidamente, às vezes como um círculo perfeito, com uma linha atravessando-o. Os marinheiros descobriram mais tarde que não havia ilha alguma ali, mas o nome persistiu nos atlas muito depois de o mito já dever ter desaparecido. Essas ilhas fantasmas mostram como um erro ou uma lenda podem facilmente se transformar em algo que parece concreto quando impresso em uma carta náutica. Alguns mapas controversos são construídos a partir de linhas costeiras reais, mas envoltos em afirmações ousadas. Os mapas do Dieppe, feitos em um porto francês no século XVI, mostram uma enorme massa de terra chamada Java El Grand, entre a Indonésia e o extremo sul. Alguns autores argumentam que esta é, na verdade, a Austrália, desenhada muito antes dos primeiros desembarques europeus registrados, talvez com base em viagens secretas portuguesas. Eles apontam para formas que, segundo eles, correspondem a partes do norte ou leste da Austrália, e tratam o mapa como uma pista para uma exploração secreta. A maioria dos historiadores de mapas acredita que a história é mais simples. Ao analisarem atentamente as formas e os nomes dos lugares, percebem que fragmentos do Sudeste Asiático conhecido foram ampliados a tamanhos incorretos, distorcidos e, em seguida, colados em um continente austral imaginário, cuja existência muitos cartógrafos da época acreditavam ser necessária para equilibrar o globo. Nessa perspectiva, Javaland não é um contorno preciso de um continente desaparecido. É uma colagem de informações corretas e incorretas, elaborada por pessoas que tentavam preencher os espaços em branco com qualquer coisa que parecesse fazer sentido. Nos anos 2000, um mapa muito diferente ganhou as manchetes. Um mapa mundi chinês que um advogado chamado Leo Gang disse ter comprado em uma loja.
O mapa é descrito como uma cópia do século XVIII de um mapa mundi, desenhado pela primeira vez em 1418. Nele, é possível ver os contornos aproximados da América do Norte e da América do Sul. Escritores que acreditam em antigas viagens globais chinesas apontam para isso como apoio à ideia de que as frotas da dinastia Ming chegaram às Américas muitas décadas antes de Colombo. Muitos especialistas não estão convencidos. Fotógrafos e historiadores questionaram a ortografia, o estilo do desenho e até mesmo o papel, afirmando que as linhas costeiras se assemelham mais a mapas mundi europeus posteriores do que a quaisquer fontes conhecidas da dinastia Ming. Alguns sugerem que, mesmo que o documento em si seja antigo, pode ser uma cópia criada artificialmente, que incorporou informações mais recentes e depois foi retrodatada. Outros acreditam que pode ser simplesmente uma falsificação moderna, criada para se adequar a livros populares sobre a descoberta chinesa. De qualquer forma, isso não alterou a cronologia oficial de quando e como as Américas foram mapeadas. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.